1 Reis 19, de 1 a 3, deixa só repetir a leitura. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. E então Jezabel mandou uma mensagem, ou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo Elias, se levantou e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que é Judá, deixou ali o seu servo. Nós vamos olhar aqui Elias, e ao longo das quintas-feiras a gente vai trabalhar mais precisamente esses textos. Ele toma algumas atitudes que não vão beneficiar ele de forma alguma. E é interessante observar um outro aspecto. Todos nós vamos em algum momento atravessar alguma dificuldade no contexto da nossa vida emocional. A vida emocional está pautada no que diz respeito à nossa alma, entende? Que é a sede dos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos, eles vão oscilar. Sentimento é uma coisa que nem sempre você consegue governar. O bom é quando você consegue, mas nem sempre dá para você governar o que pensa. Quantos de nós já não se arrependeu de ter falado algo que depois parou e pensou: eu não poderia, eu não deveria ter dito isso? E muitas vezes acabou falando algo no calor do momento, por conta de uma irritação, por conta de uma afronta, por conta de não estar bem emocionalmente. A gente acaba ofendendo pessoas, machucando pessoas, e as pessoas das quais a gente mais machuca e ofende são as pessoas das quais a gente mais ama, são as pessoas que estão mais próximas de cada um de nós. E é interessante observar que nenhum de nós está livre dessa situação. Por mais próximo de Deus você possa ser ou estar, é uma coisa natural de acontecer. E o problema é que quando acontece essa fragilidade na alma, e a fragilidade na alma nem sempre vai declarar que a pessoa está distante de Deus ou vivendo prática de pecado, sabe? É porque você está vivo, nós estamos vivos. Isso faz parte do contexto. A decepção muitas vezes vem. Deus não decepciona ninguém, mas nós mesmos muitas vezes nos decepcionando ou nos decepcionamos em objetivos, em propósito que nós estabelecemos, respostas que esperamos de Deus e às vezes não sabemos compreender quando Ele diz não. Então isso vai trazer a ideia de uma decepção relacionada ao nosso relacionamento com Deus, sabe? E é normal acontecer. Então vem as adversidades, vem os problemas, vem as guerras, vem o período em que nem sempre estamos tão bem de espírito, estamos tão resistentes emocionalmente. Então há fragilidades, e essas fragilidades às vezes, dependendo da palavra, daquilo que a gente vai ouvir, vai gerar problema, vai gerar dificuldade, vai trazer à memória algumas situações que vão talvez potencializar mais ainda a nossa fragilidade. Existe memória, todos nós temos, e às vezes em um ambiente, uma situação, uma coisa que come, um cheiro, vai te reportar um momento e uma situação que você viveu que não foi tão agradável para você, e o seu estado de espírito pode se tornar fragilizado por causa dessa lembrança, porque você vai voltar lá atrás, naquele momento, naquela ocasião em que as coisas não estavam tão agradáveis. Olhando para a realidade de Elias, nós vamos ver um fator interessante, e eu queria falar com você exatamente no versículo 3, o que vendo ele, eu quero trabalhar exatamente sobre essa frase, o que vendo ele. O versículo 2 vai retratar a ameaça de Jezabel, e ela vai declarar que os deuses, e os deuses dos quais ela está falando, não é o Deus verdadeiro da Bíblia, são os deuses dos quais ela servia, Baal e os seus. E ela vai declarar que esses deuses poderiam fazer com ela outro tanto, se naquela mesma hora ela não tirasse a vida de Elias. Então essa promessa de Jezabel, ela já é uma promessa furada, por assim dizer, porque os deuses dos quais ela estava orando, clamando e trazendo a responsabilidade, não tinha poder algum.
não tinha e não tem autoridade alguma. E aí eu olho e vejo Elias, olhando Elias olha para a ameaça, ele olha para a autoridade de Jezabel como esposa do rei, que tinha sim influência na nação naquela ocasião. E ele vai olhar para a condição errada, para a situação ou direção errada, melhor dizendo. O que acontece conosco muitas vezes. E a gente não mede claramente a realidade do problema, como Elias naquela ocasião, naquele momento não estava medindo. Se você parar para pensar, Elias já havia dizimado 450 profetas Baal. Ele já havia experimentado algo extraordinário da parte de Deus, um mover tremendo. Elias vai clamar aos profetas, Elias vai falar, ou melhor, Elias vai clamar ao Senhor, ele vai buscar a Deus, e Deus vai mandar fogo do céu e consumir 450 profetas Baal. E é interessante olhar essa situação, porque essa experiência, Elias não olhou nesse momento. O livramento de Deus, o que Deus estava fazendo, como Deus havia agido através da vida dele, da oração, do clamor dele. E se eu perguntar a você, quem aqui já teve experiência com Deus? De resposta de oração? Amém? Você já teve. Assim como ele naquele momento. Só que ao invés de olhar para esse fato, ele olha para uma ameaça infundada. E muitas vezes é o que você acaba fazendo. Porque eu não sei o que você está vivendo, qual é a dificuldade que você está passando, que vai gerar essa fragilidade emocional. Mas quando vem a adversidade, quando vem o problema, ao invés de você buscar, em alguns momentos, é até melhor olhar para trás. Sabia? No sentido de ver o que Deus já fez, nas respostas de Deus, no cuidado de Deus, nos milagres de Deus em relação à nossa vida. E se você olhar para trás, você vai ver que em determinados momentos, até de fragilidade, você orou ao Senhor e Deus entrou com providência na sua necessidade. Você falou com Deus e Deus respondeu. Só que agora, talvez não é o momento. Agora talvez não seja a situação. E aí, ao invés de olhar para Deus, olhar para o que Deus fez, olhar para os sinais e prodígios da parte de Deus, a gente vai olhar para o problema. Há uma crise financeira, há uma crise emocional no sentido, talvez, no casamento, há uma crise no que diz respeito à dificuldade de administração das suas finanças, há uma crise de identidade, há uma crise em tantos outros aspectos, a perda de pessoas que na verdade nós amamos e agora não temos mais diante de nós, não temos mais o socorro. Eu queria dizer para você que Deus, Ele continua absolutamente o mesmo, com poder e autoridade para ministrar sobre a sua vida graça, paz e alegria, para trazer força e ânimo para você. Então eu preciso olhar para o autor e consumador da minha fé, da nossa fé. Elias já havia declarado não chover na terra. Ele já havia determinado uma palavra, e eu acho extraordinário isso, porque o profeta ele vai declarar, olha, a partir de então não vai chover, e não chove. Quantos anos? 3 anos, sem chuva. E além de não chover, Deus manda um corvo para alimentar Elias. Ele está experimentando milagre, ele está experimentando o mover de Deus. E eu queria que você compreendesse que na hora da adversidade, você precisa olhar para o Senhor. E olhar para o Senhor, se significar olhar para trás, para ver o que Ele já fez na sua vida, trazendo à sua memória os milagres de Deus, a solução de Deus. Então pare, não caminhe, não avance, mas olhe para o que Deus já fez. E entenda que Ele vai fazer, porque Ele é fiel. Ainda que a fragilidade venha, ainda que você se encontre sem forças, ainda que você não tenha, como Elias nesse momento aqui, e na verdade eu não posso classificar o fato de Elias não ter forças para orar, porque ele orou. Mas ainda que você não tenha forças para orar, entenda
que Deus conhece o seu coração. Porque às vezes a gente passa por determinados momentos em que na verdade dobramos os nossos joelhos. Já aconteceu comigo, de não ter força para falar com Deus, tamanha aflição, tamanha angústia, tamanho problema, tamanha dor, e ficar ali. Eu queria te lembrar de Ana, esposa de Eucana, que tinha como companheira esposa Penina, se não me falta a memória. Ana não era desprezada pelo marido Eucana, ela era amada, ela era desprezada pela rival, mas amada pelo esposo, frustrada, fragilizada, porque todo o objetivo da sua vida era ter um filho, e ela não tinha, e Penina tinha. Em um determinado momento, Ana vai para o templo, e ela vai dobrar o seu joelho diante do altar, para falar com Deus, e a voz não saía, as palavras não saíam, mas ela apenas chorava e balbuciava palavras. O sacerdote da época vai julgar aquela mulher, entendendo que ela estava embriagada. Ela não conseguia orar, ela não conseguia falar com Deus, mas Deus sabia o que estava dentro dela. Deus sabia a aflição dela, como também sabe a sua aflição, sabe a sua angústia, sabe o tamanho da sua dor, sabe aonde na verdade é o maior nível da sua fragilidade. E Ele está dizendo através da sua palavra: Ele é o Senhor que te guarda, Ele é o Deus que te fortalece, Ele é o Deus que te encoraja, que te anima. Precisamos entender essa realidade. Então não importa, porque às vezes nos sentimos a pior das pessoas. E de vez em quando eu atendo pessoas: pastor, não consigo nem orar. Se preocupa não, Deus está vendo. Pastor, me sinto tão fraco que não dá para, eu quero jejuar e não consigo. Se você quer, Deus está vendo. Se você tem vontade, tem desejo, quer fazer, Deus está vendo. Deixa eu te falar uma coisa: é melhor querer fazer e não ter forças para fazer, do que aquele que faz para massagear seu próprio ego. Você entende isso, amém? Porque há momentos de guerra e aflições na vida da gente em que a força falta mesmo. E é nessa hora que nós precisamos olhar para o Senhor e entender o cuidado do Pai, o carinho do Pai, a proteção do Pai. Porque a palavra vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, sem expressão, sem condições. É só dor, é só angústia, são só as lágrimas, é só um gemido na alma. E o Espírito Santo, Ele compreende esse gemido, Ele compreende essa dor, Ele compreende essa aflição, mesmo sem palavras. E Ele traduz isso até o trono do Senhor em uma oração perfeita diante de Deus, que vai trazer para você uma resposta, que vai trazer para você alívio, que vai trazer para você socorro, que vai trazer para você a presença de Deus de maneira consoladora sobre a sua vida. Então entenda essa verdade, compreenda essa verdade. Independente do agir e o mover de Deus, Elias se fragilizou, assim como nós nos fragilizamos. Deixa eu te falar uma coisa: duvidamos às vezes, e às vezes a gente entende que dúvida é falta de fé, sabe? E dúvida é uma característica natural e humana. Dúvida não é falta de fé. Quem tem dúvida não nega a fé. Quem tem dúvida significa que está vivo, que é ser humano, que oscila nas suas emoções. Para negar a fé é preciso negar Deus. Para negar a fé é preciso declarar, não crer, não confiar, não agir. A Bíblia vai dizer que a fé sem obras é morta. E eu e você podemos ter atitudes mesmo em dúvida, amém? Então me explica uma coisa, ou deixa eu te explicar uma coisa.
Eu creio que Deus pode fazer, eu preciso viver através da minha fé. E eu posso até, dentro de mim, ter dúvida. Será que Deus vai fazer? Será que Ele vai agir? Mas se Ele mandou, vamos imaginar que Deus tenha mandado você subir o monte 7 dias dentro de uma semana. Amém? E você vai subir o monte, porque Deus te mandou, porque Ele vai te abençoar, e você sobe. Será que Deus vai fazer? Eu estou inseguro sobre o fato dele fazer, mas você sobe os 7 dias. Você subiu duvidando, amém? Mas demonstrou obra de fé, porque você fez, porque você obedeceu. Você está me entendendo, amém? Faz sentido o que eu estou falando, amém? Então o que vale, meu irmão, é a disposição do seu coração, é a obediência, é a submissão ao Senhor e estar na presença dEle, reconhecendo que Ele é Deus. Elias, ele deixa de olhar para o Senhor em um determinado momento, e ele vai tomar uma atitude baseado naquilo que ele viu naquela hora, que é a ameaça. Versículo 2: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, olha o que eu estava dizendo, outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. E eu queria que você confrontasse junto comigo o que nesse momento Elias poderia confrontar, tá? Queria que você entendesse comigo. Vamos voltar aqui na história. Elias, ele vai matar os profetas depois de uma resposta de Deus, amém? Ok? 450 profetas Baal, tinham outros lá, outros tantos de profetas, mas vamos trabalhar esses aqui. E na verdade o altar é reparado, e em primeiro lugar os profetas de Baal edificam os seus altares, ou altar aos seus deuses, e eles ficam lá boa parte do dia, se flagelando, se automutilando, para que houvesse uma resposta de Deus, amém? E Elias está observando aquilo tudo, e a palavra vai revelar que Elias chega a zombar deles, dizendo: talvez o vosso Deus está dormindo, ou saiu para fazer alguma outra coisa e não está ouvindo. Elias vai zombar deles, porque compreende que eles não são o Deus verdadeiro, amém? E daí a pouco Elias repara o altar de Deus, ou o altar do Senhor, e ele cava em volta uma vala do altar, ou em volta do altar uma vala, e manda encher essa vala de água, amém? Eu estou me olhando tão sério, se eu falar alguma coisa errada, você, por favor, não deixa passar não, corrige na hora. E ele enche aquilo de água, e ele clama ao Senhor. A Bíblia vai dizer que desce fogo do céu e consome o sacrifício, consome a lenha, e até a água que estava na vala em volta do altar é queimada, ela seca pelo fogo de Deus, amém? Os profetas de Baal envergonhados, o Deus Baal envergonhado, e Elias assim mata os profetas. Agora Jezabel está dizendo para ele que me façam os deuses outro tanto. Quem são esses deuses? Se você parar para pensar, Elias, através do poder de Deus na sua vida, já havia envergonhado esses deuses. Ele já havia envergonhado, mas ele não consegue ver essa realidade, ele só vê a ameaça. Ele olha para a direção completamente errada. E eu quero convidar você e frisar para você a necessidade de, na adversidade, não importa qual for, não importa se você depende de uma resposta, não importa se no seu trabalho as coisas não vão bem e você está à beira de perder, não importa se a sua saúde não está fluindo da melhor maneira possível, não importa se a sua família não está acontecendo as coisas da forma que você gostaria que tivesse acontecendo. Deus tem uma promessa para você, e a promessa de Deus, ela não vai passar. Creia nisso. Deus é fiel para cumprir.
E Ele vai trazer paz ao seu coração. O que não pode acontecer é olhar para a direção errada. Tem uma frase que a gente costuma dizer: não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Você não pode perder o foco, não pode perder a visão de quem Deus é. E às vezes a aflição, a angústia está tão grande que você não consegue avançar, não consegue caminhar. Elias, ele se levanta. Elias, ele se levanta, ele toma uma posição, ele olha para o lado errado, mas ele vai buscar recurso. Ele vai chegar no momento onde ele busca recurso. E eu queria que você entendesse, o problema na verdade em relação à nossa vida, à nossa forma, ou melhor, o problema está na nossa forma de ver as coisas. Isso tudo depende do cenário que está diante de nós, porque o cenário pode ser paralisador. O cenário diante de você, da luta que você está enfrentando, emocionalmente falando, pode ser paralisador, neutralizador. Pode gerar vergonha, pode gerar tristeza. Mas o Senhor está além disso. O Senhor está e Ele é além disso. O poder de Deus é além de qualquer uma dessas situações. E o que eu quero que você compreenda é a necessidade de manter os seus olhos no Senhor, porque eu tenho plena certeza, se você pertence ao Senhor, por pior que seja a situação que você está enfrentando, há uma voz do Espírito Santo dentro de você, trazendo conforto, trazendo paz, trazendo alívio, trazendo segurança, trazendo coragem, impulsionando você para que você possa avançar e, acima de tudo, confiar no Senhor. Então confie no Senhor, descanse no Senhor. Amém? Esse primeiro momento da vida de Elias é só um momento analítico. E analisar as coisas sem visão, sem clareza, nunca vai te levar a um lugar agradável. Nós vamos dividir aqui as etapas da vida desse homem de Deus, porque ele tem um primeiro momento onde ele se preocupa com a sua vida, ele olha para a ameaça, mas a segunda atitude dele é de se levantar diante daquela situação e tomar uma posição diferente. E aparentemente, parece que todas as decisões e atitudes dele estavam erradas. Mas Elias vai sair dali para Berseba. Berseba é denominado fonte dos poços, lugar de conserto. Ele vai se deitar debaixo de um zimbro, um arbusto, que em uma das traduções vai falar de preferência e cuidado da parte de Deus. Ali ele vai declarar, e a Bíblia, a expressão bíblica é que ele no seu íntimo deseja a morte. Só que ele vai desejar a morte, mas ele vai falar disso com quem? Já parou para pensar no texto? Ele vai falar com Deus. E ele vira para Deus e diz: Senhor, me leva. Me leva porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. É diferente o processo. No contexto do que nós vivemos, alguém que vai buscar suicídio não vai falar com Deus. Alguém que está à beira do suicídio não fala com Deus. Alguém que está à beira do suicídio vai dar fim, cabo da sua vida. Mas Elias deita debaixo do zimbro e antes de dormir, antes de pegar no sono, ele diz: olha, eu não quero mais viver, Senhor, leva-me. Ele está falando com o dono da vida. Ele está falando com quem gerou a vida. E eu queria que você compreendesse essa oração de Elias, porque ele vai falar com Deus. Em determinados momentos, eu não sei o tamanho da tua aflição, mas pode até já ter acontecido com alguém. Senhor, eu não quero mais viver. Senhor, me leva embora. Me tira daqui. É nessa hora que Deus vai
ministrar misericórdia sobre a sua vida. É nessa hora que Deus vai cuidar de você. Porque querendo ou não, meu irmão, você não está abrindo mão da vida, você está devolvendo para o dono. E entenda uma verdade: se você chegou nesse ponto, você não vai morrer, porque Deus vai te sustentar. Aleluia. A Bíblia vai mostrar que a partir desse momento, Elias, ele é despertado depois do sono por um anjo que assa pão e deixa ali um jarro d'água para ele. Ele come e a aflição era tão grande que ele volta a dormir. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez eu interprete a coisa de maneira completamente diferente da maioria das pessoas que ministram sobre esse texto. Mas deixa eu te falar uma coisa, esse sono de Elias aqui, esse segundo sono de Elias, eu não entendo como um sono de angústia, eu não entendo como um sono de dores, eu não entendo como um sono de desespero, porque o Senhor já havia ministrado sobre a vida dele. Ele aqui está dormindo na presença do Senhor, tem um anjo ali que o alimentou, e aí ele vai descansar, ele vai dormir de novo. É diferente se a gente trouxer, ou se nós trouxermos à memória a história de Jonas, que desesperado, fugindo de Deus, foge para o porão e vai dormir. O primeiro momento em que Elias dorme, ok. Mas ele ainda assim vai dormir depois de falar com Deus. E agora ele vê que um anjo servira. E ele dorme de novo. E se não fosse para ele dormir, o anjo que já havia despertado ele pela primeira vez, não deixaria ele dormir de novo. Mas ele dormiu. E na hora devida, o anjo vai lá: Elias, levanta daí, rapaz. Tem mais comida para você, tem renovo para você, tem novidade de vida para você, tem unção, tem força, tem vida, tem esperança, tem propósito, tem tratamento, tem um tratar do Espírito. E a Bíblia vai revelar, a história vai revelar que ele come de novo. E agora o anjo vai trazer para ele uma notícia diferente. Olha, você come, você bebe, porque longa é a sua caminhada. Se você chegou ao nível de virar para Deus e dizer para Ele que não quer mais viver, entenda, Deus tem uma resposta para você: levante-se, porque longa é a sua caminhada. Elias, quando chega em Berseba, deixa o seu moço e ele caminha para dentro do deserto durante um dia. Depois que o anjo o alimenta pela segunda vez, depois da caminhada que seria longa, ele vai caminhar, se não me falta a memória, 40 dias para dentro do deserto. E ele vai chegar a um lugar extraordinário. Eu já vou parar por aqui, que é Horebe. Horebe é o monte do Senhor. Horebe é o monte Sinai. Entenda isso. Deus quer falar com você, Ele quer tratar com você. E nem sempre o isolamento é sinônimo de abandono. Nem sempre o isolamento é sinônimo de que ninguém te ama. Nem sempre as pessoas olharem para você e não te dar atenção é sinônimo de que você está abandonado. Nem sempre você, na verdade, está passando por uma tribulação, por uma dificuldade, e não tem ninguém à sua volta, não tem ninguém perto de você, não tem ninguém que te estenda a mão. Nem sempre isso é sinônimo de que as pessoas, de que Deus, de que a igreja não se importa com você. Mas às vezes isso é tratamento de Deus, porque lá na caverna, no Monte Sinai, aonde Elias foi, não tinha ninguém mais, mas Deus estava lá. Deus estava lá.
Então entenda isso. Deus está cuidando de você, Deus está tratando de você, Deus está trazendo respostas para você. O que você não pode fazer é olhar para a adversidade, o que você não pode fazer é tentar avançar, quando na verdade não há força para avançar, é tentar resolver a situação com a sua própria força, mas você precisa depender do Senhor, confiar no Senhor, olhar para o Senhor, não tirar os seus olhos de Deus.